Aleluias. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém? Que culto maravilhoso, né, meus irmãos? Eu creio que Deus ouviu essas orações. Você crê? Deus, Ele fala para a gente, né, que os nossos pedidos sejam conhecidos diante dEle. E que Ele está com os ouvidos abertos e com as mãos estendidas para socorrer o seu povo. E eu creio na vitória do Levizinho, da Gabi e de todos que estão enfermos precisando de uma cura, né? Que o Senhor abençoe a todos. Meus irmãos, o texto que eu vou ler hoje está em Efésios, capítulo 6. Os irmãos podem abrir suas Bíblias. Efésios 6, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Curve sua cabeça por um breve momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, e te pedimos, ó Pai, fala conosco, Senhor. Prepara o nosso coração para a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações e que essa palavra possa dar frutos, ó Pai amado, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, aqui no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele trata de conselhos para a vida cristã, conselhos práticos, né? Ele traz aqui uma série de conselhos para pais e filhos, né, empregados e servos, e todas essas coisas que a gente leu. E ele nos mostra aqui como a gente deveria agir, né, como cristãos. São conselhos práticos. E aí, a partir do versículo 10, ele nos direciona e nos mostra como podemos colocar em prática esses conselhos. E viver de maneira digna que honre o Senhor, né, através das nossas vidas. E quando a gente pensa nesse cenário de viver em uma vida cristã que honre a Deus, nessa prática da vida cristã, a gente pensa logo que a nossa vida ela entra em contraste com o mundo, ou pelo menos deveria, né, contrastar com o mundo, porque quando a gente olha para o mundo, é natural a gente ver as obras da carne, é natural a gente ver mentira,
É natural a gente ver vaidade, ira, contenda e dissensões e todo esse tipo de coisa. Não é generalizado, mas é normal a gente ver todos esses pecados da carne sendo praticados no mundo. E quando a gente olha para a igreja, a gente espera que seja diferente, né? Até o mundo espera que a gente seja diferente. Afinal de contas, nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos santos e separados para servir a Deus. E se espera que seja diferente, né, na nossa vida. Então, esse contraste deveria existir. Só que nem sempre é assim. A gente sabe que, do mesmo jeito que lá fora tem pecado, aqui dentro também tem pecado. Do mesmo jeito que lá fora acontece a mentira, infelizmente acontece aqui ainda. Acontece mentira, tem irmãos que ficam irados, tem irmãos que às vezes desejam mal para o próximo, tem irmãos que acham que o pastor é adversário dele, como se fosse uma disputa política. E acontece essas coisas. E é normal a gente ver, por exemplo, filhos rebeldes contra os seus pais, desobedientes. É normal a gente ver pais rancorosos e sem afeto natural com seus filhos. É normal a gente ver patrões maquiavélicos que gostam de explorar o seu empregado. Por outro lado, também a gente vê empregados que fazem corpo mole e são insubordinados. Todas essas coisas a gente vê. E aqui ainda acontece isso. E por que acontece isso ainda, né, na nossa vida aqui dentro da igreja? Porque no nosso meio, eu digo nosso meio de uma forma geral, irmãos, como a igreja na terra. No nosso meio ainda acontecem essas coisas por dois motivos. O primeiro é porque a gente veio do mundo. Então a gente veio do mundo carregando essas coisas. A gente veio do mundo carregando essas obras da carne. E não sejamos hipócritas, irmãos. Nem todos se convertem a partir do momento que entra na igreja. Alguns levam um pouco mais de tempo. Seria bom se a gente passasse pela porta e automaticamente saísse santo do outro lado, né? Mas infelizmente não é assim. Então alguns irmãos ainda levam tempo até cair em si a ficha de que foi salvo e mudar suas atitudes. E às vezes esses pecados permanecem na vida dele e acaba às vezes até causando problema na igreja. Mas o que a gente vai fazer? Dispensar? Não tem como. É como se você chegasse ferido no hospital, com uma doença crônica, e não está conseguindo progredir, e os médicos olhar para você e falar assim, olha, infelizmente você está desse jeito aí porque você viveu uma vida errada, a sua alimentação foi toda torta e agora você está sofrendo as suas consequências. Então, quando você melhorar, você volta a procurar a gente aqui. Não tem como fazer isso. É a mesma coisa. Quando a pessoa entra por ali, ela está necessitada. Ela está necessitada e a nossa obrigação é acolher. A nossa obrigação é ser ali um ombro amigo e amar como Cristo ensinou a gente a amar. E como eu disse, elas levam tempo, né, às vezes, para se converter, para ter esse encontro com Deus que transforma a vida, assim como Jacó teve. Jacó não se converteu logo de cara. Jacó passou anos e anos ali vivendo a vida que ele levava, e depois de muito tempo ele teve um encontro com Deus e foi transformado de fato pelo Espírito do Senhor. Então, alguns irmãos vão ser assim. E o outro motivo, e talvez um pouco mais grave, é que talvez tenhamos desviado. E voltamos a praticar as velhas obras. Talvez sejam esses dois motivos únicos. Talvez tenha mais, mas esse segundo motivo seja mais grave. Talvez a gente tenha se afastado do primeiro amor. E na carta que o Senhor mandou João escrever, a mesma igreja de Éfeso, ele começa elogiando pela perseverança deles, né, pela, de certa forma, ali, a maturidade, por fazer frente aos falsos apóstolos, aos falsos mestres. Ele elogia, só que ele faz uma ressalva, ele faz uma exortação. Olha, mas tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor.
olha onde você caiu e se arrepende e volta, para que o seu candeeiro não seja tirado do lugar. E ele faz essa ressalva. E aqui que a gente muitas vezes erra, né? Falando tudo isso, nós erramos porque a gente, como eu disse, não generalizo, mas eu já vi muito isso, a gente acaba julgando o irmão, no primeiro deslize que ele dá, a gente já condena ele. E abre mão muitas vezes, eu já vi muito isso, abre mão, quando na verdade a gente deveria acolher. A Bíblia manda, nós temos paciência com os fracos da fé. Ele manda a gente ter paciência com os fracos na fé, manda orar um pelos outros, e às vezes não acontece isso, a gente erra, às vezes a gente erra com nós mesmos, em achar que a gente não tem condições ali de ser acolhido pelo Pai, e a gente acaba tomando um rumo diferente e fazendo igual Adão, se afastando de Deus e caindo na miséria do pecado. E por que eu estou falando isso? Não é que eu quero dizer que está tudo bem o irmão entrar aqui e continuar pecando, não é isso, né? Mas, como eu disse, a gente tem que ter sabedoria e acolher, orientar e esperar em Deus que ele seja transformado. Porque lá em Romanos 2, abre aí, em Romanos 2. Romanos 2... Romanos 2, a partir do verso 1. Do 1 ao 4 somente. Diz assim: És inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas o outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu que as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, ou a bondade, te leva ao arrependimento? Então, meus irmãos, aqui em Romanos, a gente vê que essa não é a função nossa, né? Quando a gente se depara com esses irmãos que são fracos na fé, ou até mesmo com os ímpios que não conhecem a palavra de Deus, a gente tem que ter sobriedade, tem que ter sabedoria, porque às vezes a gente não imagina, mas a luta dele pode estar sendo grande. Ele pode estar vindo já de um tempo lutando ali, fazendo a batalha dele espiritual, tentando se libertar, e só Deus sabe, né, a batalha que ele enfrenta. Então, o que a gente tem que fazer é orar por ele, e, se possível, ali estar junto, trazer ele para perto, aconselhar, porque, se não fizer isso, infelizmente, vai ser mais uma alma perdida, né? E é por isso que ele fala aqui, não julgue quem quer que seja, porque você faz a mesma coisa. E desse versículo, eu queria lembrar de duas coisas essenciais, que, na verdade, eu creio que são princípios bíblicos, né? O primeiro princípio bíblico que eu vejo aqui é que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, é o que está escrito. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ela não é física, ela não é contra o meu irmão. Às vezes um irmão te magoou, te fez mal, e, meu irmão, tem muita gente rancorosa. Às vezes você espera que a pessoa ela pague pelo que ela fez ali de forma imediata, ou, né, tem gente que espera para se vingar, tem gente que vira a cara, e está errado, infelizmente está errado, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E se a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? É as obras da carne. E se a gente está praticando as obras da carne, a gente está se colocando na mesma posição delas. E é por isso que Romanos diz, não julgue quem quer que seja, porque quando você faz isso, você está se colocando no mesmo lugar. E você vai ser medido com a mesma medida. Porque
a nossa luta, ela é espiritual. E quando eu falo isso, né, é porque o mesmo juiz que vai julgar essas pessoas que estão erradas, o mesmo juiz que vai julgar o mundo, ele vai nos julgar também. E a Bíblia fala que o julgamento vai começar aqui dentro, não é lá de fora para dentro, é daqui para fora. O juízo de Deus vai começar conosco. Então, a nossa luta, ela acontece no mundo espiritual. Tanto é que o mundo está do jeito que está hoje, por causa da influência do maligno no mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, a gente não tem mais assim o que esperar de bom do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E é por isso que ele está do jeito que está. Mas, graças a Deus, que a gente tem um Deus poderoso que luta por nós nas regiões celestiais. Amém? E esse Deus está a todo momento pronto para nos socorrer e nos defender das ciladas do maligno. E eu queria ler um salmo que reflete isso, né, do que eu estou falando. Abre em Salmo 121. Como a nossa luta ela é feita nas regiões celestes, não tem como a gente lutar se não for por meio da oração e entregando a nossa vida a Deus. Lá em Salmo 121 está escrito assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá. É a partir do verso 2, né? Ou vamos voltar para 1. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal e protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada desde agora para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então aqui, meu irmão, você percebe que... Por que Paulo, de dentro da prisão, ele escreveu esses conselhos que a gente leu aqui nos primeiros capítulos de Efésios? Paulo estava preso e ele deixa essas recomendações aqui para filhos, pais, empregados, patrões. Ele deixa essas recomendações porque, né, a nossa luta espiritual é real e então nós devemos estar firmes em Cristo para poder suportar. Nós devemos estar com a confiança total em Cristo para que a gente possa passar por essa luta. Esse é o primeiro princípio. A nossa luta não é contra carne e sangue. E o segundo princípio, ele está em Romanos 2, na parte final do versículo 4, que diz assim: reconhecer que a bondade de Deus que conduz todos os homens ao arrependimento. Ou seja, quando a gente se depara com essa situação de que eu falei, dos irmãos fracos na fé, ou dos ímpios, nós temos que ter esse princípio em mente, que não é a nossa pregação em si, não é a nossa capacidade de oratória que vai convencer alguém a se tornar um cristão. Não é o nosso estilo de vida propriamente que vai trazer alguém para dentro da igreja. É a bondade de Deus que faz isso. A gente tem que estar em constante oração para que, do mesmo jeito que Deus fala isso em Romanos, do mesmo jeito que Deus teve misericórdia de nós, tenha misericórdia da outra pessoa também e que ela venha a se arrepender. Pode ser que não seja de imediato, como eu disse, mas a gente deve continuar orando e estendendo a mão, porque quem conduz ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Esse não é papel nosso. Então, nós devemos continuar em oração. E quando a gente guarda esses dois princípios, eu acredito que a nossa caminhada fica mais leve, né? Porque aí a gente passa a depender verdadeiramente de Deus para suprir a nossa vida. Porque se alguém fez mal para a gente, você não vai querer retribuir com mal. Você vai esperar em Deus que aquilo se conserte, né? Se você vê que o irmão ali te ofendeu, ou se você vê que o irmão está em pecado, é lógico que você vai fazer o que a Bíblia diz. Se você tem contato com ele, você vai chegar nele e vai orientar, falar: irmão, se é um irmão que já está caminhando muito tempo na fé, você vai chegar a ele e vai falar da Bíblia para ele. Eu falo: você está errado, irmão. Mas o arrependimento, só quem causa é Deus.
E a gente fica mais leve, porque a gente sabe que a nossa dependência é total do Senhor. E como a gente consegue, então, viver essa vida em retidão, guardando esses princípios, e vivendo essa vida prática, vamos dizer, exemplar aqui, que o apóstolo Paulo deixou? Como a gente faz isso? E aí que entra, a partir do versículo 10 que eu falei. Lá no a partir do versículo 10 de Efésios 6, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vivam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, para a gente viver nesse conselho do Senhor, nós temos que estar o quê? Firmes no Senhor e fortalecidos na força do seu poder. E a gente só vai conseguir fazer isso como? Se vestindo da armadura de Deus, que está escrito aqui. A gente só vai conseguir estar firme no Senhor se nós nos vestirmos da armadura de Deus. Porque é uma metáfora que o Paulo usou, mas são verdades essenciais para nossas vidas. Nós temos que estar firmes para poder resistir às setas do inimigo, às ciladas que ele arma contra as nossas vidas. Então, a nossa luta é uma luta diária e frequente, árdua, e será uma luta diária perdida se nós não estivermos firmes no Senhor. Será uma luta perdida se nós não estivermos ali firmes na força do seu poder. E a gente só vai fazer isso nos revestindo da armadura de Deus, para a gente poder resistir ao diabo. E um dos primeiros itens que o apóstolo Paulo cita aqui na armadura, ele cita o cinto da verdade e a couraça da justiça. E aí eu ia falar um pouco sobre a couraça da justiça, porque assim eu fiquei ali meditando, E sem a couraça da justiça, talvez o restante não faria nem sentido. Eu vou explicar o porquê. Então, um dos primeiros itens que ele fala dessa armadura é a couraça da justiça. Se você pegar aqui ao longo da Bíblia, você vai ver a justiça, a palavra justiça, espalhada por toda ela. Mas, para nós aqui, o conceito final aparece como justiça. Só que nos originais, as palavras são diferentes dependendo do contexto. De um modo geral, assim, você vai ver ali, por exemplo, Davi clamando a Deus por justiça contra os seus inimigos. Você vai ver lutas ali entre causas comuns do direito. De um modo geral, a justiça, esse conceito de justiça, ela está ligada à moral humana, à normalidade da vida, para a gente viver em uma sociedade equilibrada, ali, justa. Esse é o conceito de justiça que, principalmente no Antigo Testamento aqui, a Bíblia traz. Mas a justiça ela ainda tem um outro lado, que é a justiça como atributo de Deus. E essa justiça como atributo é que essa couraça da justiça está ligada. Ela está mais relacionada com esse lado, com esse atributo de Deus, que é a justiça. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 16:20, está escrito assim: a justiça, somente a justiça seguirás, para que viva. E no capítulo 25, verso 6, diz assim: se nos aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor nosso Deus, conforme nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então, lá atrás, a justiça era isso, era obedecer a lei, e viver uma vida justa diante dos homens. E ainda é, Ainda é assim. Essa era a justiça dos homens. Mas tem uma definição mais profunda
nessa couraça da justiça aqui, da armadura? Ela tem uma definição mais profunda. E essa definição a gente vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Não precisa nem abrir. Está escrito assim: Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça. Então, a gente vem entender agora o porquê que tem uma significância muito maior essa couraça da justiça. Em Romanos 6:23 está escrito assim: o salário do pecado é a morte, e a justiça de Deus, como atributo, ela exigiria que toda a raça humana fosse exterminada, porque o salário do pecado é a morte. E ela fala que não há um justo sequer. Então, esse atributo de Deus como justiça exigiria que toda a raça humana fosse exterminada. Está escrito isso lá em Romanos 3, a partir do 23. Está assim, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia. Então, a justiça que exterminaria a humanidade, ela foi satisfeita no sacrifício de Cristo. Essa tributa que mata, essa justiça que mataria nós pela nossa natureza pecadora, ela foi satisfeita em Jesus, porque o próprio Deus, ele abriu mão da sua glória, ele se manifestou no meio de nós como homem e Deus ao mesmo tempo, e se entregou no nosso lugar para que essa justiça fosse feita. Porque a Bíblia fala que quem pecar, morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então, há necessidade. E quem fez essa paga pelo nosso pecado foi Cristo. A Bíblia fala que as feridas, né, que dele nos salvou, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, ele se colocou no nosso lugar. Ele se fez pecador por nós, se fez maldito para que a gente pudesse ter essa redenção. E quando a gente entende de fato e nos vestimos dessa justiça, esteja certo que você estará firme e fortalecido no Senhor. Quando você entende de fato o que Cristo fez na cruz, essa obra maravilhosa dele, que nos abençoou com sua graça, nos livrando da condenação do pecado, você vai estar firme no Senhor. Essa é a justiça de Deus. E a mensagem é curta, tá, irmão? Já estou finalizando. Para finalizar, eu vou recapitular um pouquinho um ponto, porque para a gente viver de maneira digna e honrar a Deus, como os primeiros versículos, para a gente resistir ao diabo e os seus ataques, nós devemos estar firmes e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a gente só consegue isso, então, vestindo a armadura de Deus, começando pela couraça da justiça. E agora aqui que tem um ponto crucial para a gente finalizar. Como a gente nos veste dessa armadura? Em Romanos 3, 26, está escrito assim: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, é pela fé no sacrifício de Cristo que nos redimiu, que a gente se veste da couraça da justiça. A justiça é dele, não é nossa. A Bíblia fala, você vai ver lá no Antigo Testamento, ele falando para o povo, não foi por causa de vocês, não foi pela justiça de vocês, não foi pela sua moral, foi pelo meu nome que eu livrei vocês. Então, ou seja, não é pela nossa justiça, é pela justiça dele. E quando a gente crê que ele veio, que ele morreu pelos nossos pecados, a gente está se vestindo dessa couraça da justiça, e ela vai começar a nos proteger contra essas ciladas do maligno, contra as nossas vidas. Ela vai começar a nos proteger contra essas setas que muitas vezes quer nos tirar dos caminhos de Cristo. E para finalizar, vamos ler Romanos 10, 10, porque diz assim: pois é com o coração que se crê
para a justiça. Amém, meus irmãos? A mensagem foi curtinha, mas queria deixar essa mensagem, que é a justiça de Deus quem nos guarda e nos protege. Amém? Vamos orar mais uma vez, pastor? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja, Senhor, o Teu nome, ó Pai. Eu peço a Ti, ó Deus amado, que guarde essa palavra em nossos corações, ó Senhor, para que possamos entender, ó Pai amado, que não é por nós, ó Senhor, nem pelos nossos esforços, mas é pela Tua graça, ó Santo Deus, que estamos aqui, Senhor. E se nós fomos salvos um dia, ó Deus amado, e nos mantemos em pé diante de Ti, Senhor, foi porque a Tua vontade, Senhor, foi o amor ao Teu nome, Senhor, foi pelo Teu Espírito, ó Deus amado, e pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos redimiu, que nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E aqueles que não conhecem o Teu nome ainda, Senhor, nós rogamos a Ti para que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito, sejam alcançados pela Tua graça redentora, Senhor, que eles sejam livres, ó Pai, das amarras do pecado, que querem destruí-los, ó Pai, e levá-los para o inferno, Senhor. Tende misericórdia dessas vidas, assim como Tu teve misericórdia de nós, ó Senhor. Livra-os, ó Santo Deus amado, das mãos do diabo, Senhor. Livra-os, ó Pai amado, Senhor, dessas ciladas que o inimigo coloca para desviar eles da Tua palavra, Senhor. Não permita, ó Deus amado, que o inimigo tire eles da Tua presença, Senhor. Que eles possam se manter firmes, Senhor. Que eles possam continuar caminhando, ó Pai amado, em fé, ó Pai amado, crendo, Senhor, que o Senhor é o Deus que nos guarda e nos protege, ó Deus amado. E eu louvo a Ti, Senhor, Deus amado, porque Tu nos resgatou e nos vestiu com a Tua justiça, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém.